Avante, avante, pelo Brasil tocar a chave. Avante, avante, nosso Brasil vai despertar. A Ação Integralista Brasileira foi uma organização que surgiu no início da década de 1930, junto ao contexto da ascensão dos regimes europeus autoritários. Foi uma organização política tendo como inspiração o fascismo. Após uma viagem à Itália, onde teve contato com o líder do fascismo, Benito Mussolini, Plínio Salgado, idealizador da AIB, articula-se com grupos de intelectuais e simpatizantes do regime fascista e funda no mês de fevereiro de 1932 a Sociedade de Estudos Políticos, CEP, onde reuniam os intelectuais que compactuavam dos ideais autoritários de Plínio. Devido ao sucesso do CEP, em outubro do mesmo ano, é lançado o Manifesto Integralista, onde Plínio funda a AIB. O integralismo brasileiro ideologicamente defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, valoriza o nacionalismo, os valores morais da prática cristã, o princípio da autoridade e, portanto, a estrutura hierárquica da sociedade, o combate ao comunismo e liberalismo econômico. A ideologia integralista combate tanto o comunismo como o liberalismo econômico. Defende que esses dois posicionamentos ideológicos são semelhantes devido à sua unidade de raízes teóricas, unidade de valores e a unidade de fins, configurando-se em duas doutrinas igualmente materialistas. O integralismo ganhou força no Brasil na mesma época em que Getúlio Vargas chegava ao governo federal. Portanto, na medida em que as ideias integralistas se associavam bastante aos ideários varguistas, os camisas verdes, como eram chamados os integralistas brasileiros, logo se transformaram numa das bases de sustentação político-ideológica do governo Vargas, embora essa relação nem sempre tenha sido harmoniosa. Tendo como presidente e fundador o escritor, jornalista, poeta, historiador, teólogo e político conservador Plínio Salgado. Seus principais idealizadores foram Gustavo Barroso e Miguel Reale, conhecidos por dedicarem seu corpo e alma ao movimento. Os integralistas brasileiros eram publicamente reconhecidos pela simbologia e iconografia adotada, sempre se apresentando oficialmente uniformizados. As camisas e capacetes eram em tons de verde mar, com gravatas pretas e calças pretas ou brancas. Se cumprimentavam utilizando a palavra que se presume vir do tupi, Anauê, tendo como significado "você é meu irmão". Cumprimento esse feito com o braço esticado e a mão espalmada, assim como grupos fascistas europeus costumavam fazer. Sua bandeira do movimento é composta por um fundo azul com um círculo branco no centro, e no meio do círculo a letra grega maiúscula sigma, significando a soma dos valores. Cada subdivisão do movimento contava com seus símbolos próprios, como por exemplo os plinianos, os grupos da juventude, cuja bandeira era similar à oficial, porém com o cruzeiro do sul atrás do sigma. Os membros da AIB adotaram, ainda que com algumas alterações, muitos dos rituais e simbologia das Forças Armadas. Quando houvessem paradas militares, os participantes do movimento marchavam como soldados em seus encontros e concentrações. Os integralistas recebiam treinamento e instrução de ordem unida. A AIB tinha como um dos seus principais objetivos construir no nosso país uma nação genuinamente brasileira. Para tanto, deveria integrar todos os seus habitantes, o que contribui para a compreensão do caráter nacionalista desse movimento. Assim, é importante destacar o lugar das raças nesse projeto político de nação. A AIB propunha a transformação do país em uma sociedade integral, a qual proporcionaria ao Brasil a consolidação de uma nação forte e independente. No ano de 1937, os preparativos para o golpe que instalaria o Estado Novo atraiu o apoio de vários participantes do integralismo. Nesse instante, aumentavam as expectativas da AIB crescer no cenário político nacional, mediante o fim das liberdades democráticas. Contudo, indo contra tal possibilidade, Getúlio Vargas colocou o movimento na ilegalidade junto aos outros partidos existentes na época. A partir de então, o integralismo entrou em decadência. A AIB, assim como todos os outros partidos políticos, foi extinta após a instauração do Estado Novo, efetivado em 10 de novembro de 1987.
pelo então presidente Getúlio Vargas. Avante, avante, seguir como Dorival, mas na que é a primavera, que a pátria espera, é o novo sol. O que foi a Ação Integralista Brasileira? Foi uma organização política criada em 1932 por Plínio Salgado e foi o primeiro partido de massas do Brasil. No início, eles apoiaram o governo Vargas com tudo. Com o estabelecimento do Estado Novo de 1937, promoveram o levante integralista ocorrido em 11 de maio de 1938. Para derrubar o governo. Com ideias anticomunistas e antiliberais, o integralismo é considerado um movimento fascista do Brasil. Principais ideias da Ação Integralista Brasileira. Entre as principais ideias defendidas pelos integralistas, podemos destacar o corporativismo político, a abolição do pluripartidarismo, a perseguição aos comunistas, o fim do capitalismo especulativo e a exceção de um forte líder político. Além dos conteúdos ideológicos, os integralistas fizeram uso massivo dos meios de comunicação, frases de efeito, criação de símbolos e padronização comportamental. Principais líderes, os principais idealizadores que deram corpo ao movimento integralista brasileiro foram Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Principais símbolos. Como símbolo, a Ação Integralista Brasileira utilizava uma bandeira com um disco branco sobre um fundo azul, com um sigma maiúsculo em seu centro. Nazismo e fascismo. Apesar das semelhanças, o nazismo e o fascismo são diferentes. O nazismo foi um movimento ideológico de caráter nacionalista, imperialista e pacifista, que tende a se envolver ativamente em guerras, e foi criado na Alemanha sob o controle de Adolf Hitler em 1933 e 1945. Já o fascismo foi um sistema político que também tem um caráter nacionalista e é antissocialista, e foi criado primeiro na Europa entre 1919 e 1939. O que foi AIB? A Ação Integralista Brasileira, AIB, foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema-direita, sendo uma organização política criada em 1932 por Plínio Salgado e foi o primeiro partido de massas do Brasil. Principais ideias. O integralismo brasileiro, ideologicamente, defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, valoriza o nacionalismo, os valores morais prática cristã, o princípio da autoridade e, portanto, a estrutura hierárquica da sociedade, o combate ao comunismo e ao libertarismo econômico. Principais líderes. Os principais idealizadores que deram corpo ao movimento integralista brasileiro foram Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Inicialmente, eles apoiaram o governo Vargas. Contudo, o estabelecimento do Estado Novo em 1937 promoveram o levante integralista ocorrido em 11 de maio de 1938 para derrubar o governo. Com ideias anticomunistas e antiliberais, o integralismo é considerado um movimento fascista do Brasil. Fascismo, movimento político e filosófico ou regime, como estabelecido por Benito na Itália em 1922, que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais e que é representado por um governo autocrático centralizando a figura de um ditador. Nazismo. O nazismo foi um movimento ideológico nacionalista de extrema-direita, principalmente associado ao Partido Nazista, comandado por Adolf Hitler, entre 1933 e 1945. Com o invés do fascismo, que se desenvolveu na Itália, a corrente política construiu um Estado totalitário na Alemanha na década de 1930, se tornando o principal fator do início da Segunda Guerra Mundial. O período ficou marcado pelo preconceito e hostilidade contra o povo judeu. Um dos feitos dessa perseguição foi a construção de campos de concentração. Como esse movimento chegou ao fim? A AIB, assim como todos os outros partidos políticos, foi extinta após a instauração do Estado Novo, efeitava em 10 de novembro de 1937, pelo então presidente Getúlio Vargas. A AIB, a partir de então, firmou-se como uma extensão do movimento constitucionalista. O que foi a AIB?
A AIB foi um grupo político que surgiu no Brasil no ano de 1930. Esse grupo fazia oposição aos políticos de esquerda. Os integralistas ficaram conhecidos como camisas verdes ou, pejorativamente, como galinhas verdes por seus opositores, em referência à cor dos uniformes que utilizavam. Os principais líderes da AIB e idealizadores que deram corpo ao movimento integralista brasileiro foram Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale. Como símbolo, a AIB utilizava uma bandeira com um disco branco sobre um fundo azul, com uma sigma maiúscula em seu centro. Principais ideias da AIB. O integralismo brasileiro ideologicamente defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, valoriza o nacionalismo, os valores morais da prática cristã, o princípio da autoridade, o combate ao comunismo e ao liberalismo econômico. Entre as principais ideias defendidas pelos integralistas, podem destacar o corporativismo político, a abolição do pluripartidarismo, a perseguição aos comunistas, o fim do capitalismo especulativo e a ascensão de um forte líder político. O fascismo e o nazismo. O movimento integralista tinha adotado algumas características dos movimentos europeus de massa da época, especificamente o fascismo italiano, mas distanciando-se do nazismo porque o próprio Salgado não apoiava o racismo. Apesar de semelhanças, o nazismo e o fascismo são diferentes. O nazismo foi um movimento ideológico que nasceu na Alemanha e esteve sob o comando de Adolf Hitler, de 1933 a 1945. Texto internacional. Novas teorias políticas surgem na Europa como um reflexo das crises advindas do período entre guerras e a crise capitalista que culmina em 1929 com a quebra de bolsa de Nova York. Contexto nacional. O fechamento do Congresso em novembro de 1937 e a imposição de uma nova Constituição deram início à terceira fase da Era Vargas, conhecida como Estado Novo, que vigorou entre 1937 e 1945. O período do Estado Novo constituiu uma ditadura de Vargas, fortemente influenciada pelo fascismo que estava em vigor na Europa. Assim como outros partidos, a AIB acabou após a instauração do Estado Novo em 1937 por Getúlio Vargas. Logo após, o movimento desapareceu até o ano de 1945, quando o integralismo se deu com o Partido de Representação Popular. O partido, liderado por Salgado, não tinha tanta importância como a AIB. Teve expressividades em momentos, como quando Salgado se candidatou à presidência, atingindo 8% dos votos. Em 1964, o PRP apoiou um golpe militar para derrubar João Goulart. Após a dissolução dos partidos e a morte de Salgado, seus seguidores foram dispersos. No ano de 1980, com a aparição de ribos urbanos, os carecas, houve uma limitada fatalidade pública pela internet. O que foi a AIB? A AIB significa Ação Integralista Brasileira. Foi um movimento político ultranacionalista, corporativo, conservador e tradicionalista católico de extrema-direita, inspirado no fascismo italiano, no integralismo lusitano e baseado na doutrina da Igreja Católica. Foi fundado em 7 de outubro de 1932 pelo escritor e jornalista brasileiro Plínio Salgado. Suas principais ideias: o integralismo brasileiro defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, valoriza o nacionalismo e os valores morais, prática cristã, o princípio da autoridade e, portanto, a estrutura hierárquica na sociedade, o combate ao comunismo e ao liberalismo econômico. Os principais líderes que deram corpo ao movimento são
Gustavo e Miguel Reale, Plínio Salgado sendo presidente. Muito se foi discutido sobre o caráter fascista da AIB e atualmente existe um quase consenso de que o integralismo foi, de fato, um movimento do gênero fascista. Partindo desse pressuposto, defendido por Hérgio Trindade, entre outros autores, podemos estabelecer várias semelhanças entre os métodos, técnicas e temas das propagandas nazistas e integralistas, e de como a primeira pode ter influenciado a segunda. Analisando a revista ilustrada Anaue, é perceptível que os temas ali abordados estabelecem muitas relações com os temas apresentados em pôsteres e jornais da Alemanha nazista, disponíveis no German Propaganda Archive. A Ação Integralista Brasileira, AIB, organização política de extrema-direita existente no Brasil entre 1932 e 1937, tinha como um dos principais objetivos construir no nosso país uma nação genuinamente brasileira. Para tanto, deveria integrar todos os seus habitantes, o que contribui para a compreensão do caráter nacionalista desse movimento. Assim, é importante destacar o lugar das raças nesse projeto político da nação. Nesse sentido, este trabalho aborda como a questão racial está presente no projeto político de nação da AIB, a partir de análise historiográfica. Assim como os outros partidos políticos, a AIB foi extinta graças à instauração do Estado Novo, efetivado em 10 de novembro de 1937 pelo então presidente Vargas. A AIB, a partir de então, firmou-se como uma extensão do movimento constitucionalista.